vontade, aquela linha que nós temos. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Nós vamos estudar um tema hoje, um tema da nossa, bem nosso mesmo, né, da nossa igreja, né? E nós vamos continuar aquele estudo que o pastor estava fazendo na semana passada. Então, na semana passada, ele estava falando acerca do pacto de conduta cristã. O pacto de conduta cristã, irmãos, ele está no nosso manual, no manual da Igreja de Nazareno. Amém? Glória a Deus. Enquanto os irmãos, as crianças estão subindo ali, vou estar aqui, só arrumando aqui. Aí, ó. Perfeito. Amém? Deus abençoe, porque nós vamos começar a treinar uns irmãos aqui para poder ficar fera, craque vai ficar craque aqui na transmissão, e Deus abençoar, nós vamos estar indo para frente, amém? Meus queridos, então, como eu havia falado, nós vamos continuar o estudo do Pacto de Conduta Cristã. O Pacto de Conduta Cristã, ele está em nosso manual. Se você pegar o manual da Igreja de Nazareno, e hoje está fácil que você pode baixá-lo, né, no celular, no computador, né, você tem acesso a ele a qualquer hora e lugar. Então, esse pacto está no manual, e o item que nós vamos estudar hoje é mordomia cristã. Mordomia cristã está na página 42 a 44, tá? Então, eu trouxe um breve resumo dele aqui, vai estar aqui, né, aparecendo para vocês, os irmãos podem acompanhar, através ali da projeção, amém? Bom, meus queridos, então nós vamos falar hoje de mordomia, tá? Pode passar. Bom, meus queridos, então, primeira coisa que nós temos que ter em mente, na verdade, a primeira coisa que o pacto de conduta fala a respeito da mordomia é que, pode acompanhar lá se você quiser, as escrituras ensinam que Deus é o dono de todas as coisas, e de todas as pessoas e de todas as coisas. Portanto, nós somos seus mordomos, tanto da vida como das possessões. Cabe-nos reconhecer que Deus é o dono e nós somos mordomos, e todos prestaremos contas diante de Deus.
pelo desempenho da nossa mordomia. Deus, como um Deus de sistema e ordem, em todas as suas relações, estabeleceu um sistema de contribuição que reconhece o seu senhorio sobre todos os recursos e relacionamentos humanos. Por essa razão, todos os seus filhos devem trazer fielmente os seus dízimos e ofertas para o sustento do Evangelho. Amém? Então, meus queridos, então aí a igreja, né, o manual já está colocando para você o significado de mordomia, né? Então, mordomia cristã, ela justamente significa entender que nós, como cristãos, nós como os filhos de Deus, nós como criaturas do Senhor, nós não temos possessão de nada, nós não somos donos de nada. Quem é o dono é o nosso próprio Deus. Amém? Então ele é dono de todas as pessoas e todas as coisas. Irmãos, antes da gente entrar nessa lição, eu havia me esquecido, mas a mordomia cristã, né, esse pacto de conduta cristã, ele está dentro da eclesiologia. Lembra daqueles pilares, aquele estudo que o pastor deu? Já fazia um ano, né? Fazia o ano passado, que nós ficamos um tempo aí, né? Foi no ano passado. Ele deu lá, nós temos a cristologia, que é o estudo de Cristo, temos a soterologia, que é o estudo da salvação, temos a escatologia, que é o estudo das coisas que virão, e temos a eclesiologia, que é o estudo da igreja, das coisas terrenas, o governo do homem, né, na igreja, né? Então tudo que trata a respeito da igreja é onde o manual ele vai focar, vai atuar, tá? Lembrando, irmãos, que o nosso manual ele tem respaldo bíblico, tá? Então tudo que tiver no manual tem respaldo bíblico, tá? Então isso aqui, meus queridos, isso tem a ver com a igreja, tem a ver com o governo da igreja, tá? Então o que acontece? A mordomia, né? Então nós já sabemos, é o reconhecer que Deus, ele é dono de tudo, né? Ele é dono de tudo e de todos. Ou seja, é a chamada do cristão à responsabilidade em relação à administração, tanto dos bens materiais como dos bens espirituais. É interessante que nesse item número 32, ele fala que nós somos mordomos de Deus, tanto da vida como das possessões. Então, quando o manual está tratando da vida, está falando da nossa vida mesmo, né? Do espírito, né? Do espiritual. E quando trata das possessões, está tratando do material, né? Quando a gente atenta-se para a vida, né? Nós vemos que Deus ele é dono até da vida, porque foi Ele que deu, né? É Ele que nos dá a vida. É Ele também que a toma. Então, o entendimento é a vida, bens espirituais. Nós temos que saber administrar nossas vidas. Olha só que coisa profunda. Então, a administração da sua vida, você tem que ter. Centrada em quem? Em Jesus. E depois vem a administração das nossas possessões. Olha, na vida, se você tiver com a sua Bíblia aí, é claro que você vem para a igreja, você tem que estar com a sua Bíblia, é claro, né? Abra lá em 1 Samuel, que nós vamos ver algo interessante. 1 Samuel, capítulo 2. Quando você vai lá em 1 Samuel, no capítulo 2, e no verso 6, 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Vamos esperar que todos os irmãos achem, né? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Amém? Todos acharam? Calma aí que tem uma irmã que está procurando ainda. Amém? Aproveita aí você que está em casa, já também vai pegando a sua Bíblia
anotando tudo direitinho para você entender como é que funcionam as coisas, tá? 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Olha só que coisa maravilhosa que o Senhor nos proporciona. Diz assim: o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, e o mais maravilhoso, e faz tornar a subir dela. Quem que disse isso aí, irmãos? Ana, né? Quando ela foi agraciada, porque ela era estéril, e recebeu a dádiva de Deus de ter filho. Então ela recebeu de Deus essa dádiva, e ela ficou muito feliz, e em louvor ao Senhor, este capítulo, né, ele vai do versículo 1 até o versículo 11, é a oração e louvor dela ao Senhor por ter recebido essa dádiva. Então, ela já reconheceu que é o próprio Deus que dá a vida e que retira também. Também como das possessões, não é verdade? Então, nós temos que dar conta, prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida, mas também de tudo aquilo que nós adquirimos, que nós chamamos de possessões, são os nossos bens, né, materiais. Então, a igreja do Nazareno está reconhecendo essa mordomia, né, essa função de mordomia de nós, cristãos, agora, né, mais especificamente nazarenos, né, que nós somos mordomos tanto da nossa vida, quanto das nossas possessões, dos nossos bens. Então, isso quer dizer que nós temos que administrar bem, com cuidado. Por quê? Porque nós seremos cobrados, não é verdade? E também a igreja reconhece, né, que ela também precisa, né, de ajuda, mas agora uma ajuda financeira para que ela se sustente. Ou seja, como Deus é um Deus de ordem, né? Então a igreja reconhece o senhorio de Deus sobre todos os recursos e relacionamentos humanos, e também que nós, que somos membros, né, filhos de Deus, devemos trazer fielmente os dízimos e ofertas para sustentar o Evangelho, tá? Era para sustentar o Evangelho. Então, por que nós trazemos nosso dízimo de oferta? Para o sustento do Evangelho. Que fique bem claro isso. Não é para o sustento de outras pessoas, ou de outro alguém, ou de alguma coisa específica. É para o sustento do Evangelho. A Igreja Nazareno reconhece que todos os dízimos de ofertas são direcionados a sustento do Evangelho. Nós vamos ter uma exceção, que vai estar aqui também, que nós vamos ver, que vai abrir para sustento de pessoas. Nós vamos ver qual pessoa que é, tá? Então, a igreja reconhece que é o sustento do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos abrir, hoje nós vamos fazer um trabalhinho rápido com a Bíblia, tá? Vamos abrir rapidamente, lá em Malaquias capítulo 3, é o último versículo do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 8. Esse texto, né, o profeta Malaquias, ele está proferindo para o povo de Israel, né? Mas lembre que Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Amém? Malaquias capítulo 3, verso 8. Malaquias 3, verso 8. Todos acharam? Vou fazer uma conferência aqui para ver se está gravando mesmo. Tá, beleza. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3, verso 8. Amém? Glória a Deus. Achou aí? Todos acharam? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Ajuda aqui a irmã, assim. Isso. Irmãos, é importante nós olharmos, né, na Bíblia para que a gente possa ter respaldo.
Porque muitos já leram o nosso manual, né, pastor? E já criticaram algumas coisas. Mas se você não tiver o conhecimento, se você não realmente buscar, você não vai receber algumas coisas que estão descritas aqui. E temos que lembrar, mais uma vez, que tudo que está, né, tem respaldo bíblico, mas tem a ver com a administração da igreja, tá? Malaquias, capítulo 3. Isso, achou. Capítulo 3, versículo 8 a 12. Glória a Deus. Capítulo 3. Glória a Deus. Amém? Aí, versículo 8, meus irmãos. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8. Roubará o homem de Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. E aí vem o versículo clássico, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, o profeta Malaquias, ele está exortando o povo de Israel a ser um povo que buscasse, né, o seu zeloso com a lei, né, um povo zeloso, porque até então era a lei que estava dominando sobre a aliança, né, de Deus para com o homem, que estava dominando até a época era a lei. Então, Malaquias está exortando o povo de Israel a ser um povo zeloso. Por quê? Porque Deus já havia dado prova mais do que 10 milhões de vezes de que Ele era um Deus fiel e que Ele abençoaria o povo de Israel de uma maneira tal. Então, o profeta Malaquias está exortando: seja fiel com o Senhor, seja fiel com o Senhor. Item de número 32.1, pode passar para frente aí. O dízimo à casa do tesouro. Então nós lemos aí em Malaquias que fala que trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então o nosso manual justamente nos dá uma explicação sobre isso. Trazer o dízimo à casa do tesouro é um procedimento bíblico e prático de fiel e regularmente entregar o dízimo na igreja de que se é membro. Assim, o financiamento da igreja deve basear-se no plano de trazer o dízimo à casa do tesouro. E a igreja do Nazareno local deve ser considerada pelo seu povo como a casa do tesouro. Amém, irmãos? O que nós podemos tirar disso aí? A igreja, né, está exortando, né, o manual está nos exortando que a igreja onde você serve, a igreja local, no nosso caso, a nossa igreja. Essa igreja aqui, irmãos, é a casa do tesouro, onde você deve contribuir. Porque é uma coisa lógica, porque se você está usufruindo desse lugar, é claro que você deve abençoar esse lugar, não é verdade? Então, as ofertas, os dízimos, eles serão entregues na igreja local, que faz sentido, né, irmã Joyce? Na verdade, você, como brasileiro, cidadão, você paga imposto você tem imposto, né, municipal, imposto do estado, imposto da federação, mas você paga, a princípio, imposto municipal, porque é aqui que você vive, né? É aqui que você é beneficiado. Então,
Só que quando nós tratamos estamos tratando de sustento do evangelho, né? Nós vamos ver lá para frente que é voluntário, tá? É voluntário. Então, o manual está nos dizendo que a igreja nazarena, ela deve ser considerada por você para trazer os seus dízimos e suas ofertas. Amém? Por que, irmãos, que o manual está tratando disso? Porque isso faz parte da mordomia. Porque, querendo ou não, meus queridos, essa igreja aqui, ela faz parte do sustento do evangelho, porque aqui é onde nós formamos pastores, aqui é onde nós estudamos a Bíblia, formamos irmãos aptos, formamos obreiros, pessoas aptas a pregar o evangelho. Aqui é o local de reunião, aqui é o centro, entendeu? Então, faz parte a igreja local do sustento do evangelho. Por isso é que você está exercendo o seu papel de mordomia quando você traz a sua oferta, o seu dízimo para cá. Amém? Mas nós vamos continuar aqui. Depois eu não estou espaço ali, mas eu vou ler para os irmãos aqui. Todos quantos aqueles que fazem parte da igreja do Nazareno, vocês, meus queridos, são exortados a contribuir fielmente com a 10ª parte. Por isso que é dízimo, né? Dízimo 10, né? 10ª parte de todos os seus proventos, como uma obrigação financeira mínima para com o Senhor e com ofertas voluntárias adicionais, consoantes as posses que Deus der para o sustento de toda a igreja local, distrital, geral. E aqui fala ainda mais do programa educativo. A igreja nazarena, ela também tem Isso, é um ministério. Muito obrigado, pastor. Eu ia falar uma outra palavra. Ela também tem um ministério de ensino que é muito forte. Por quê? Precisa haver o ensino da palavra para que você possa estar apto para pregar. Para que você possa estar apto para anunciar a palavra. Então, se você não tiver um conhecimento, como que você vai anunciar? Né? É claro que qualquer um, desde quando aceitou Jesus, ele já pode anunciar o evangelho. Nós já estudamos isso aqui, né? Você pode começar do seu testemunho. Mas, quanto mais você conhecer a palavra, mais respaldo bíblico e mais o Espírito Santo vai poder te usar. Porque agora você tem um conhecimento da palavra de Deus, aquilo que Deus está querendo que você passe para as outras pessoas, que nada mais é do que a palavra dele. Se você tem um conhecimento, você vai estar mais apto a poder passar essa palavra em diante, não é verdade? Então, nós que somos da igreja, que aceitamos hoje, que somos membros da igreja, nós somos exortados a contribuir com os nossos dízimos aqui onde nós estamos, amém? Agora o último parágrafo ali, ó. O dízimo que é entregue à igreja do Nazareno local deve ser considerado uma prioridade sobre todas as outras oportunidades de ofertar que Deus colocar nos corações dos seus fiéis mordomos para apoio de toda a igreja. Amém? Então, irmãos, o seu dízimo é uma prioridade, né? E é claro, muitos questionam acerca do dízimo. Muitos falam que o dízimo não deveria dar, eu não daria o dízimo, isso é só para manter pastor. Mas, na verdade, meus irmãos, o dízimo ele é de vital importância para que a igreja ela continue sendo a base do sustento do evangelho. Amém? Então, o dízimo ele é de suma importância. Tem algumas igrejas, né, pastor, que estão abolindo o dízimo. Né? Mas é interessante porque, olha só, como eu falei, nós usufruímos desse lugar. Então, o banco que você está sentado aí, alguém pagou. A luz hoje, a força que nós estamos utilizando, alguém pagou, não foi de graça. Porque tudo que nós temos aqui não é de graça, né? Aliás, até a nossa vida é pela graça, não é de graça, é pela graça, né? Mas tudo que nós temos aqui, tudo que nós estamos usufruindo aqui hoje, teve um custo, tem um custo. No caso, por exemplo, as luzes, os irmãos é que pagam, para vocês possam mesmo usufruir. Né? Então tem um custo, então é necessário que haja um dízimo. A luz, por exemplo, ela é mensal. A água é mensal.
né? Então, a fidelidade no dízimo, ela é muito importante para que se mantenha o local e que seja a base do sustento do evangelho. Então, vocês estão entendendo agora qual que é a diferença? A diferença é que a igreja nazareno reconhece que a sua igreja local, ela é base para sustento do evangelho. E tudo que nós lemos lá no 3.2, né, todos os recursos que nós colocarmos aqui é para sustento do evangelho. Amém? É isso que as pessoas não entendem. É para sustentar o evangelho. Muitas pessoas distorcem, acham que é para sustentar pastor ou outras coisas, mas não, é para sustento do evangelho, tá? Vamos abrir mais uma vez lá em 2 Coríntios, item 2, 2 Coríntios capítulo 9. Esses textos que nós estamos lendo, eles estão todos no nosso manual também, tá? Como base de respaldo bíblico, para que você possa visualizar melhor. Né, irmão Ludolfo? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O pastor me deixou hoje ontem, né? Ontem ele me deixou realmente em apuros. Ele chegou e falou assim, amanhã você vai dar tal coisa. Aí eu tive que preparar correndo. Mas é assim mesmo que a gente aprende, né? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Nós vamos ler até o 11, tá? Olha só. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a sua beneficência, ao qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém, irmãos? Então, o ponto-chave aqui é nesse versículo, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Amém? Então, as pessoas acham que a gente tem a obrigação de dar o dízimo, porque o Senhor vai nos abençoar. Então, eu dou o dízimo porque eu quero ser abençoado. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo está falando que é o contrário. Nós somos abençoados e é por isso que nós damos o dízimo. Você entendeu? As pessoas confundem, falam assim, não, vou dar o dízimo para ser abençoado. Né? Não, é o contrário. Nós somos abençoados e aí nós damos os dízimos e ofertas também. É o contrário, o pensamento é o contrário, pastor William. Quando você tem conhecimento de que Deus está te abençoando, aí você fala, gente, eu estou sendo tão abençoado, então eu estou sendo tão abençoado, minha vida está de uma forma maravilhosamente bem, principalmente nesse ponto aqui que nós estamos tratando, que é a parte da finança, tá? Especificamente. Aí nas outras áreas é outro dia, tá? Então Deus está me abençoando de uma maneira muito boa financeiramente, é claro que eu tenho que devolver isso para Deus. Amém? Pastor, calma aí. Aí, pode comentar. Vocês comentam no microfone, tá, irmãos? Tem que sair lá. Amém. Glória a Deus. Então, nós vimos aí, irmãos, que nós damos dízimo, né, para receber a bênção. Nós damos o dízimo que nós fomos abençoados. Entre o dízimo e
voltamos lá para a lei, como estava em Malaquias, então o dízimo lá, ele não era o nosso salário, tirado do nosso salário. O dízimo lá da lei, ele era dado para aqueles que tinham posse do terreno, aonde se plantava, que não circulava muito dinheiro. Lembra que o sal significa, era um dia de trabalho, para você receber 1 quilo de sal. Por isso que foi interessante, né? O valor do sal. Então, lá o pessoal de Israel que receberam a porção, aqueles que eram os príncipes, eles é que eram responsáveis para, uma vez por ano, na colheita, levar a sua oferta de dízimo para os levitas, os sacerdotes, que eles não tinham possessão de terra, eles não plantavam. Então Deus os abençoava, eles tinham que chegar à casa de Deus para que o sacerdote os abençoasse. Então, o trabalhador comum da lavoura, o empregado, aquele que trabalha, muitos eram até escravo, né? Nós sabemos que está na história da Bíblia, sistema, né? Eles não iam a Israel. Quem ia ao templo eram os produtores, os donos de terra, eram os senhores da terra, eles que levavam essa oferta para manter o sacerdote. Então essa é uma bênção. Então hoje, como a igreja, ela não é dos ricos. Sim. A igreja, a possessão nossa não é de terra. A igreja, a possessão dela é a nossa salvação. Isso. Então é por isso que é diferente. Então é por isso que o dízimo, quando nós ofertamos, nós trabalhamos eles em valores monetários. Mas se você quer dar seu dízimo em cesta básica, você pode dar. Se você quiser seu dízimo em trabalho para a igreja, você pode dar. Se você quiser ofertar o seu dízimo, dando um patrimônio, um carro para o pastor, gostaram, né? Não, irmão, brincadeira. Você pode ofertar. Então não é só o dinheiro que você vai dar. Então tem muitas coisas que nós podemos dar. Quando nós vamos dar construção, pastor, eu vou dar um caminhão de tijolo, pastor, eu vou dar um cimento, Sim, é bênção, claro, de Deus. Então o dízimo da igreja, ele não simboliza que é só o dinheiro. Valor, né? Tá bom? Então que Deus possa nos abençoar. Fica aí esse esclarecimento. Eu, por exemplo, quero dar um exemplo meu. Eu fiz um voto ao Senhor que quando eu tivesse um aumento de salário, eu ia trazer esse aumento de salário até que passasse essa luta em cesta básica para os irmãos da igreja, aquelas famílias mais necessitadas. E Deus tem me dado essa graça. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Pastor, querendo ou não, o senhor acaba de entrar no próximo item que nós íamos tratar, né? Então os irmãos entenderam bem que, gente, quando o crente muda essa chave de não é porque eu preciso ser abençoado que eu dou, mas é porque eu já estou abençoado, aí eu dou. Irmãos, aí é maravilhoso o que acontece na vida do cristão, amém? E muitas pessoas acham também que é igual o pastor, o pastor falou, né, que é posse, dinheiro demais. Não é isso não, irmãos. É o sustento de cada dia, né? A palavra de Deus fala que Deus prepara o sustento das aves. Você não precisa ficar preocupado com isso, porque Deus, Ele está à frente, Ele que está no controle de tudo. Ele é o dono. Você só vai prestar daquilo que você for colocado como mordomo na sua vida, amém? Item de número 32.2 diz acerca do levantamento e distribuição de fundos que nós temos aqui na igreja. Aí nós vamos ver o que pode acontecer. Diz assim: à luz do ensino bíblico, quanto à contribuição de dízimos e ofertas para o sustento do evangelho, e agora acrescentado também pelo manual, e para construção de edifícios da igreja, nenhuma congregação nazarena deve usar qualquer método para arrecadação de fundos que menospreze estes princípios. Quais são os princípios, irmãos? Primeiro, que crie obstáculos à mensagem do evangelho, vírgula. 2,
manche o nome da igreja, vírgula. 3, discrimine os menos favorecidos ou canalize, 4, erroneamente as energias do povo, em vez de as dedicar totalmente à expansão do Evangelho. Então, irmãos, é certo que todos os dízimos que são colocados aqui na igreja, eles são para os sustentos do Evangelho e também usados para a construção de edifícios da igreja. Tá? Quais são os princípios? Criar obstáculos à mensagem do Evangelho. Então, se tiver qualquer outro método de arrecadação que cria obstáculo para o Evangelho, a igreja está deixando explicitamente aqui que não está de acordo com os nossos princípios. Depois, que manche o nome da igreja. E terceiro, discrimine os menos favorecidos. Porque a igreja também, ela acaba tendo um papel social muito grande, principalmente quando nós vamos tratar diante do Estado, o papel do Estado. Então, a Igreja Nazareno, como uma fundação, uma instituição, ela também ajuda na parte social, que é ajudando os menos favorecidos, ajudando a cuidar daqueles que têm vícios, que nós sabemos que é um problema social muito grande, ajudando com as pessoas que têm algumas doenças, principalmente a doença do século agora, que é a depressão, Muitas pessoas estão tendo esse tipo de doença, devido ao estresse, devido à vida moderna, então acabam entrando num estado de depressão. A igreja também, ela ajuda nessa parte social, é um problema social, um problema do Estado, Então a igreja tem esse princípio, esses princípios, Então não pode ser canalizado erroneamente, Então na Igreja Nazareno vai ser muito difícil você ver algumas campanhas que são utilizadas por outras denominações por aí, Por quê? Porque a energia, o foco é para sustentar o Evangelho, tá, meus queridos? A canalização é essa, Continuando. Exortamos as igrejas locais a adotarem e colocarem em prática um plano de divisão proporcional dos fundos arrecadados no financiamento dos programas local, distrital, geral e de educação da Igreja Nazareno. As contribuições, exceto as que se destinam às despesas da igreja local, devem ser enviadas mensalmente para o financiamento dos programas referidos. Aqui nós temos vários números aqui. Esses números são os artigos dentro do próprio manual. Então ela fala aqui que a Igreja Nazareno tem um plano de divisão de arrecadação. Nós temos um plano local e temos um plano distrital e geral. Qual que é o plano local? Dízimos e ofertas. Qual que é o plano distrital? Nós temos o que nós chamamos de oferta distrital, tipo um dízimo, mas é uma oferta distrital que nós contribuímos para o distrito da nossa igreja. Então, se vocês olhem lá no nosso relatório mensal, você vai ver que tem um valor que está destinado a um fundo, e esse fundo é para o distrito. É para o presidente? No caso, nós somos superintendentes, Não, é ele que vai administrar. Porque aquele fundo também, que nós damos também para o distrito, é para o quê? Para sustento do Evangelho, tá? E nós temos esses fundos que são colocados, que são dados lá para o distrital. Nós temos também discriminados o fundo educacional, no caso foi acordado aqui nesse distrito, que seria 2%. Que é enviado para a educação. E nós temos também as 3 ofertas missionárias. 4 ofertas missionárias que são recolhidas durante o ano. Que são para o quê? Para sustento do Evangelho, para missões, para construir igrejas,
hospitais, né? Tipo assim, aqui a gente não tem hospital, né, pastor? A gente não tem hospital e a gente também não tem uma escola, né? A igreja aqui no nosso distrito não temos, mas nós temos em outros países, em outros distritos que tem, né? Escolas, hospitais, creches também. É isso, né? Uhum. Então, o pastor está lembrando aqui que nós tínhamos escolas, né? A igreja da Caiçara tinha, mas não foi fechada, né? Não deram continuidade. Maternal, depois até quarta série, né? Então, meus irmãos, a sua igreja é organizada, tá? A sua igreja é organizada. E isso faz parte de um sistema hierárquico. Então, nós temos aqui dízimos e ofertas, e esses dízimos e ofertas, que é local, ele sustenta algo que é geral, distrital, e depois também para o mundo todo. No próximo domingo, né, no primeiro domingo do mês, nós vamos dar a última oferta do ano, né, irmã? A irmã presidente aqui da Sociedade Missionária, ela já nos deu o carnezinho. Esse carnezinho, ele justamente faz parte de fundos para poder ajudar a levar o evangelho a outros locais, né, a outras pessoas. E também, irmãos, a ajudar também pessoas que estão em necessidade, né, passando por necessidade. Amém, irmãos? Vamos entrar no último item aqui, nós temos 5 minutinhos para poder acabar. A gente acaba aqui com esse último item, né? 32.3, muito também, o pessoal também bate muito em cima. Sustento do ministério. Está ali, você pode acompanhar. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 14. A igreja tem o dever de sustentar os seus ministros, chamados por Deus, e que, sobre a direção da igreja, se entregaram inteiramente ao ministério. Exortamos, portanto, que os membros da igreja se dediquem voluntariamente à tarefa de sustentar o ministério mediante as ofertas semanais para este santo ofício e que o salário do pastor seja pago com regularidade. Aí tem uns artigos do quais está também tratando esse sustento aqui. Irmãos, primeiramente, nós devemos olhar algumas palavras que foram colocadas aqui para a gente possa entender. Primeiramente, que a igreja, lá em 1 Coríntios, né, Paulo exorta que aquele que prega o evangelho, que ele também seja sustentado. Então, tirando do sustento do evangelho, a construção e edificação de igrejas, para que o evangelho possa ser levado os dízimos e ofertas, né, nós temos aqui o item que é como é que fala? Exceção à regra, porque os dízimos e ofertas, a regra na Igreja Nazarena, sustento do evangelho. A exceção à regra é o sustento do ministério do pastor. Então, o ministro que se dedica, outra palavra também que fala aqui é inteiramente, né, ao ministério. É exortado a você, né, aos membros que se dediquem, que sustentem, ajudem o pastor nessa obra. Principalmente aqueles que são inteiramente, ou seja, em tempo integral, que vivem somente do evangelho. Também há de ter o seu sustento. Não é verdade, irmãos? Não é justo isso? Se eu vivo inteiramente uma coisa. Agora, olha só que coisa maravilhosa. Nós temos exemplo aqui ao nosso pastor da nossa igreja. Ele não necessita, ele não precisa, né, diretamente do sustento da igreja. Ele é um pastor, que nós chamamos bivocacional, né? Ele tem outras vocações. Ele tirou o sustento de algo que era não só, né, no ministério, não ficou no ministério, ele tirou de fora. Então isso deu, né, ao nosso pastor, ele vai falar daqui a pouco, ele pegou o microfone, ele deu esse privilégio ao nosso pastor de ter esse, vamos por esse me fugiu a palavra agora, ter essa tranquilidade, né, em não precisar do dinheiro da igreja,
para ter o sustento dele. Mas nós temos muitos pastores que vivem justamente da oferta e dízimos que os irmãos são colocados aqui. Pode falar, pastor. Muito bem. O nosso distrito ele é organizado com congregações e igrejas organizadas. Normalmente a congregação, ela não tem como bancar o pastor de tempo integral. Então, quando nós colocamos a vocação bivocacional, o pastor, ele não tem como dar o tempo dele integral para a igreja, mas não é justo que ele não retire também para a ajuda do seu sustento. Então, cai tudo na mão dele. Então, normalmente, o pastor, a junta, assim que a igreja, que essa congregação tem um número de membros, é formada uma junta, um conselho, vamos assim dizer, e essa junta é que vai votar a ajuda do pastor. Então, eles vão determinar o salário do pastor. E esse salário do pastor, ele é no mínimo 40% da arrecadação da igreja. Então, é tudo bem organizado. Agora, quando a igreja atinge a maioridade, um objetivo, que o pastor necessita de dar todo o seu tempo para a administração da igreja, aí sim, a igreja vai voltar o salário do pastor e ele vai ter o tempo integral. Então, ele não vai poder ter tempo de exercer outras atividades a não ser o seu ministério. E com esse salário também. Quando a igreja é muito grande, no caso, a igreja cresceu, necessita de obreiros de tempo integral. Esses obreiros de tempo integral também, a igreja vota salário para eles, como pastor, qual pastor, como dirigente de música, sim, como tesoureiro, como assim por diante. Então, quando a igreja cresce, nós necessitamos, então nós temos pessoas que vão trabalhar, dar o tempo integral para a igreja também na hora de ministração, mas isso é quando a igreja está maior. Mas, de princípio, é esse o costume da igreja nazarena, administrativo. Verdade, né, irmãos? Então, os irmãos tiveram aí uma ideia do que o pacto de conduta cristã, ele nos dá. Tem outras coisas também, mas não vai dar tempo para a gente poder olhar. Mas olha só que coisa maravilhosa, irmãos, quando você vê que o local onde você está inserido, o lugar onde você está adorando a Deus, ele é um lugar organizado, é um lugar onde você tem recursos para que você possa estar ajudando, né, a levar o evangelho às outras pessoas. Você fica mais feliz, não é verdade? É muito mais maravilhoso. E nós vemos a igreja, né, ela enfoca justamente a necessidade de que a nossa vida, né, como um todo, a nossa vida financeira, a nossa vida como um todo, né, ela necessita ser bem administrada, porque o Senhor nos cobrará disso, amém? Para terminar rapidamente, eu quero que você abra lá em 1 Timóteo, nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, só para terminar. Eu ia falar também, tem uma coisa aqui que é muito interessante, que fala, vou só citar rapidamente, que fala no próximo item, que fala sobre doações e vidas, em vida planejada de feridas, que fala sobre o legado que a igreja nazarena quer deixar. E é interessante que esse templo aqui, da sua igreja, esse templo local que você está hoje, ele foi doado por uma pessoa, para que você pudesse estar aqui. Então, esse local, esse terreno, ele foi doado, né? Esse terreno foi doado, ou seja, né, está justamente com o legado que a igreja vai deixar para o futuro. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, vamos começar do verso 9, e depois a gente vai terminando aí. Verso 9, achou aí? Capítulo 6, verso 9. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e enlacem muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa militância da fé.
toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Glória a Deus. Então fica aí essa admoestação para os irmãos. Amém? E que os irmãos possam se alegrar mais do lugar que você está, meu querido. É um lugar que tem, né, oportunidade de você estar levando o Evangelho, te dá uma oportunidade de servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração, mas também com verdade. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Passo a palavra para o pastor Valdemar em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Acredito que todos tiraram proveito. Há uns 6 ou 7 anos atrás, eu dei um curso preparatório aqui para obreiros, chama mordomia, né? Mordomia cristã também, baseado nesses princípios. Não sei se vocês ainda têm a apostilha, acho que quem fez esse curso aqui é a irmã Lindolfo, né? Não sei se vocês ainda guardaram aquelas apostilhas tão bem elaboradas que eu dei para vocês. É importante que todo curso que você faz, todo material que a gente dá na igreja, a gente guarda, porque mais tarde você pode tirar proveito deles. Então vamos ficar de pé e vamos reunir aqui à frente e vamos agradecer a Deus. E lá na cozinha nós temos um lanchinho bem gostoso, amém? Para nós. Deus abençoe. A nossa coisa é para pedir de oração, por favor. Muito bem, meus queridos. Antes de iniciar a oração, segura para mim. Aquele irmão que trouxe a sua oferta, ainda há tempo de você ofertar ao Senhor. Tá bom? Se você não trouxe, não tem problema. Glória a Deus. Pode colocar, né? Muito bem, meus queridos. A semana passada, justamente nessa data, neste momento, eu fiz o meu pedido de oração para que Deus me abençoasse naquela viagem que eu iria te fazer. Foi praticamente uma viagem missionária. É uma viagem onde a gente vai para pessoas que estão na igreja, mas não estão nos caminhos do Senhor. Então, tem só o título, estou na igreja, mas a igreja ainda está longe da vida deles. É necessário uma exortação. Então, a minha viagem foi mais ou menos nesse sentido, para quebrar aquele jugo que Deus tinha colocado ali na famílias, né, que são o pai mais os 7 filhos, né, que tudo gira em torno de uma herança, né, que traz muitos problemas, né. Então, nesse sentido, Deus me abençoou ali, que a gente pudesse administrar isso sem entrar em conflito um com o outro. Então, graças a Deus. Então, Deus me levou, Deus me trouxe, né? E agradeço os irmãos que eu saí de lá. Quando eu despedi do pessoal lá, muitos choraram, ficaram em planto, né? Porque Deus abençoou, mas chorando porque Deus havia os abençoado. Isso é proveitoso.
Cheguei muito cansado, que âmbito que eu não viajo de ônibus, é 12 horas direto, né? Mas graças a Deus, aqui estou mais uma vez para agradecer a Deus por ter me levado e me trazido de volta. Não houve nenhum acidente, nem susto, nem nada, né? E Deus nos trouxe de volta. E a estrada é muito perigosa. De São Paulo para Santo, quando eu olhei aquela estrada lá, é muito perigosa. Mas graças a Deus, Deus nos levou e nos trouxe de volta. Quero agradecer também pela igreja, pelo culto de domingo, né? Ainda no domingo, os meninos me ligaram dizendo: pai, o culto foi uma bênção, foi muito bom. O irmão Lindolfo falou sobre minha pessoa aqui, né? Me deu boas notícias, né, irmão Lindolfo? Que ligou para mim, de fato ele me ligou sábado, por volta de 1h, né, por aí assim, né? Nós estava tudo bem, nós conversamos, ele trouxe essa mensagem para a igreja no culto. Então, nesse momento, nós queremos deixar que você faça seu pedido. Hoje, graças a Deus, a família do Wildes não está, então nós não estamos muito preocupados com o horário de ônibus, tá bom? Todos nós temos condições. A irmã, se ninguém vier, nós levamos a irmã, viu, irmã? Irmã Isabel, se a senhora não quiser ocupar seu filho, nós levamos, nós temos como levar a senhora hoje. Então, tá bom. Então, os pedidos de oração. Quem tem pedido, por favor. Ele está passando crise do casamento e a esposa... Passando o quê? A crise do casamento. A esposa está querendo separar. Ah, tá. Amém. Então, um pedido de oração aqui da irmã. Mais alguém um pedido? Saúde do irmão Lindolfo. Família da irmã Joyce. Família. A irmã Isabel. Aleluia. O Senhor é o médico dos médicos, né? E se a senhora está aqui, já é um milagre, né? Que bênção. A irmã Soraya, pastor William, família, Igreja do Senhor, irmã Nancy, para a família. Júnior, seus estudos do Juninho, né? Irmã, às vezes eu vou orar falando o nome, e às vezes a gente esquece algum nome para trás, não lembra de mencionar na nossa oração. É por isso que nós fazemos pedido, porque quando nós oramos, o seu pedido já entrou nessa lista aqui, para Deus, amém? Então, mais uma vez, eu quero dobrar meus joelhos e orar, agradecendo a Deus pela vida, parte da família do meu irmão, e pela igreja de uma maneira geral, que a igreja é nossa família. Vocês podem estar certos que, por muito que a gente queira, a gente não vive sem a igreja. Hoje, por exemplo, estou sentindo falta de muita gente. Não está faltando muita gente? Então, para nós aqui, é como se fosse parte da nossa família. Então, quando nós abrimos a igreja, nós ficamos atentos àqueles que chegou. É como um pai de família, enquanto o último filho não entra, ele não fecha a porta. Então, nós vamos orar. Quem perdeu? O Albert. Misericórdia. Amém. Então, amém. Então, nós vamos colocar aqui nas nossas orações todos os pedidos, principalmente os de família. Esse tem prioridade porque Deus começa a sua igreja lá no seu lar, meu querido irmão. A igreja, para ser abençoada, ela começa lá na sua casa. Queremos orar por essa família, esse pedido da irmã, a respeito de um casamento que está passando em crise, que está com uma crise, que Deus realmente entra no centro dessa tribulação, dessa turbulência,
e aplaca o coração de cada um dos casais, e se há manifestação do diabo, que ele seja repreendido agora no nome de Jesus. Queremos abençoar também essa família que perdeu esse jovem, 18 anos, isso é muito duro, é um golpe muito duro para um pai, para uma mãe, para um irmão ou um parente mais próximo que seja. Neste momento, Pai Santo, intercedemos também pelos pedidos hoje praticamente de família. Pedido de saúde do irmão Lindolfo, também pela vida do Juninho, que é um estudo. Eu agradeço a Deus pela minha viagem, por ter me levado e me trago de volta. Peço a Deus pelo nosso distrito, pela nossa igreja do Nazareno. Esse ano nós estamos passando por um ano muito difícil na parte administrativa da igreja, na parte eclesiástica, como foi ensinado aqui hoje. A parte eclesiástica inclui os pastores, inclui os obreiros, inclui também os departamentos da igreja, tudo isso porque tivemos problemas nas nossas eleições do ano passado, portanto nós estamos numa situação muito difícil, porque não temos subintendente local, o nosso subintendente ele é interino, então nós queremos orar a Deus que a próxima eleição em março nós possamos reeleger o nosso superintendente e que assim nós trazemos a paz para esse distrito. Grandioso Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai Santo, a nossa igreja. Sabemos que passamos por situações difíceis até aqui, mas eu posso dizer, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Neste momento oramos ao Pai Santo pela vida de cada irmão que congrega nesta casa, e aqueles que são amigos desta casa, Pai, que o Senhor nos dê a graça de ser um testemunho vivo, para através da Tua vida, alcançar essas vidas para Cristo. Pai Santo, abençoa mais uma vez a nossa entrada e a nossa volta, nos levando de volta aos nossos lares, abençoando. Se há algum que está enfermo, que eu não tomei conhecimento, ninguém me notificou, mas se há, Deus de já, nós pedimos a Deus que esteja abençoando esses lares, trazendo saúde. E mais uma vez, Pai, quero abençoar que o próximo domingo nós vamos ter um culto aqui muito avivado, porque a glória do Senhor, mais uma vez, se manifesta nessa casa, tem sido manifestada nessa casa, porque até aqui ninguém pegou essa enfermidade, Pai, dessa igreja. Isso é motivo de alegria, motivo de honra. A igreja onde eu estive visitando no domingo, para começar, o próprio pastor e vários irmãos da igreja estão afastados da igreja porque estão com Covid, mas aqui, graças a Deus, com toda a luta, nenhum de nós tivemos que afastar por motivo dessa doença. Que o Senhor venha agora nos abençoar. Queremos encerrar esse culto hoje com glórias e glórias e glórias a Ti, Jesus, porque só Tu sabe as nossas necessidades. Entregamos a Ti, Pai, todos os pedidos aqui, para a honra e glória do Senhor, que seja recebido agora na presença do Senhor, e de lá virá as bênçãos. O médico dos médicos para a irmã Isabel, também esse pedido está sendo trabalhado, irmã. Tenho certeza que se a senhora está aqui, é porque esse Deus tem cuidado da senhora, em nome de Jesus. É que eu oro agradecido. Amém. Deixa eu levantar o joelho aqui. Obrigado. Então vamos aos pedidos, vamos ao encerramento. Como é que nós encerramos? Você canta? Sim, na sexta-feira, embora a Emanídia não veio hoje, mas nós vamos estar aqui para nós fazer uma mini vigília, tá bom? Eu já havia feito esse voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás. Então, na sexta-feira, nós vamos estar aqui para uma mini vigília. Durante o restante da semana eu ligo para a Emanídia, mas ela já está sabendo. E se ela falta é porque tem alguma razão, ela não é de faltar, né? Então, que Deus nos abençoe. Sexta-feira, obrigado, irmão, bem lembrado. Então, sexta-feira, esteja aqui, que vai ser uma vigília abençoada. Vamos fazer de tudo, ver se nós conseguimos trazer a irmã Sônia também para a vigília, né? Para nós contar com o time completo. Ela vai preparar uma programação para nós e nós vamos sair daqui abençoados. Vamos lá? Então vai nós mesmo.
Lá? Vamos lá? E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Ui, glória a Deus. Então eu vou pedir às professoras da escola dominical que treinem as crianças para esse momento, tá bom? Treina eles para poder estar dirigindo aqui e na abertura do culto, tá bem? Deus abençoe.